Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar os 6 livros que eu li em março, o meu lidos do mês. 6 livros que foram interessantes, vamos comentar de um em um. Março foi um mês em que eu li bastante, para um mês em que eu viajei. Eu fiquei uns 10 dias fora de casa, eu acho. Eu fui para Ribeirão Preto, para Bauru, Piratininga, depois para São Paulo capital, em que eu fui pro Lollapalooza, assisti shows ótimos e li mais do que eu esperava. Não vou me julgar, não vou falar que eu deveria ter lido mais, não. E vamos começar então falando do Feito Bestas, um livro da Violaine Berrot, da editora Mundarel, uma editora que eu gosto bastante, eu adoro a curadoria deles. E esse aqui vai ser um destaque, eu acho que a proposta desse livro já é muito interessante. Um livro finíssimo, super fácil de ler, vai trazer pra gente uma mistura entre investigação policial e conto de fadas, algo que eu nunca achei que eu ia ler na minha vida. E nisso a gente vai acompanhar o caso de uma garotinha que ela vai ser encontrada morando numa gruta. E aí, quem vai ser responsabilizado por isso? Um querido que de vez em quando era visto com ela, que é o urso que não é o animal, vai ser uma pessoa, vai ser um homem, que ele é muito alto, muito grande, muito forte, ele vai ser meio animalesco para as pessoas do vilarejo ali. E esse querido, ele vai ser mudo também, ele não vai ter essa voz tradicional que a gente tem, e ele vai ser criado isoladamente, ele vai viver só com a mãe, ele foi criado só pela mãe, então ele é aquela pessoa que foi marginalizada, uma pessoa estranha ali no meio, e nisso ele vai ser investigado. A gente vai ter cada capítulo como ponto de vista de um depoimento, cada pessoa ali vai ter uma voz. Eu acho muito interessante essa ideia. É um livro que vai brincar muito com a noção de justiça que a gente tem, a noção de moral, de ética, o que é certo, o que é errado, quem que a gente está protegendo, as crianças que a gente precisa proteger. Eu acho muito interessante. E no final a gente fica se perguntando quem que age de fato feito besta nesse livro. Foi um livro que eu já fiz uma resenha aqui no canal. Quem quiser conferir pode ir lá assistir o vídeo. E ele foi o livro do meu Clube do Livro, o Dream Club. Então, quem quiser participar do clube também, fica o convite para o encontro de maio, que vai ser dia 7 de maio. O livro vai ser o Raízes Loiras, da Bernardina Evaristo, um livro que também tem uma proposta muito interessante, como se o mundo tivesse vivido a escravatura, só que pessoas negras, pessoas africanas, escravizando europeus. Então é uma proposta um pouco diferente, um pouco ousada. Estamos aí para ter essa discussão. Quem quiser participar, me manda uma mensagem ou vai lá no Instagram para entender melhor como que funciona. Mas o Feito Bestas, concluindo, eu gostei bastante, recomendo. Eu acho que eu falando melhor sobre ele na resenha, vocês vão entender o que eu gostei tanto. Eu vou me aprofundar lá. Enfim, próximo livro. Just Kids, da Patti Smith. É um livro que eu fiz uma resenha só para membros do canal. Quem quiser me apoiar financeiramente, fica esse convite. Ficam esses conteúdos exclusivos, tem bastante coisa. E aí, esse livro eu li em inglês, né? Just Kids, é só garotos. Esse livro muito famoso, que foi lançado em 2010, em que a Patti Smith vai falar sobre a relação dela com o Robert Mapplethorpe, eles que eram artistas, eles que tinham uma relação meio amor, meio amizade. Eu gosto muito desse tipo de relação, essa conexão que parece um encontro de almas. É um livro muito delicado, a Patti Smith tem uma liricidade muito bela, ela que é uma compositora muito famosa ali no rock and roll, né, no movimento punk. Eles vão viver em uma Nova York nos anos 70 que é decadente, em que vários artistas vão estar ali se misturando. Ela tem casos com várias pessoas famosas. É muito legal ver como que eles saíram do nada para realmente alcançarem uma fama e um reconhecimento nas artes. Eles vão chegar a passar fome, eles vão chegar a também depois ter milhões e milhões de dólares, assim, é uma coisa surreal. Não que isso seja tão narrado, é muito mais sobre essa relação, sobre como era delicado. É muito tocante esse livro, eu acho que ele é encantador, ele também vai inspirar muito. Eu fiquei muito inspirado, voltei a fotografar, voltei a desenhar depois desse livro. Eu acho que escrevi também com mais afinco depois dele. Foi muito legal ler na língua original. A ideia de ler no inglês foi porque o quadro que tem exclusivo para membros chama Gira pelo Mundo, em que eu vou ler livros nas línguas originais de países diferentes. Eu acho que traduções são fantásticas, eu acredito que elas são essenciais para divulgar a literatura, mas ler na língua original é diferente, é o texto na sua forma mais pura, entre aspas. Eu acho que faz diferença, é uma coisa que eu queria ter essa experiência, especialmente com a Patti Smith, e valeu muito a pena ler no original.
Mas esse livro aqui, eu não sei se eu vou guardar ele ou não, eu já ia oferecer ele pra alguém comprar, mas eu ainda tenho que decidir o que eu vou fazer com ele. Enfim, próximo livro, Margot está em Apuros, da Ruth Thorpe. Esse aqui é o livro Um Clube do Livro das Amigas, que a gente lê uns romances um pouco mais adolescentes, talvez. E esse aqui a gente escolheu porque a gente sabia que ia ter discussão. A discussão ainda não aconteceu, a gente vai encontrar hoje à noite, no dia que eu tô gravando isso. E o livro tem assunto. Isso não falta nesse livro, porque é sobre uma querida, que é a Margot, obviamente. Ela que vai ter uns 20 anos, ela vai engravidar do professor dela, da universidade. E aí, gente, ela vai decidir ter essa criança. Ninguém apoia ela, todo mundo fala tipo, por que que você não aborta assim, meu amor? Por que que você não, por que que você quer ter essa criança? Ela que não tinha esse desejo de ser mãe, assim. Mas ela vai teimar. O início do livro é meio confuso porque ela parece tomar a decisão sem ter nenhuma gravidade do que aconteceria. Ela parece não ter nenhuma noção do que é ser mãe, do quão difícil seria ter uma criança, a própria gravidez e também depois criar um filho. Mas aí ela decide, ela vai com tudo e para isso ela vai ter que desistir da faculdade. Nisso, ela vai ter que arranjar dinheiro de outra forma. Ela vai criar um OnlyFans. Ela vai criar um OnlyFans em que ela vai ser uma avaliadora de pintos, ela vai ser uma sommelier de. E nisso, a gente vai acompanhar essa querida. No início foi muito difícil engolir a personalidade dela, porque eu acho que o livro tem muito de um humor americano, estadunidense, aquele humor de premiação, sabe? Que a gente já tá um pouco cansado. Tem umas referências muito chatas, eu tô cansado de ler livro dos Estados Unidos. Eu acho muito estranho o tipo de cultura deles, que é meio baseado, sei lá, muito da alimentação deles é fast food. Eu fico tipo, gente, vai cozinhar, pelo amor de Deus. Mas foi um livro com muitos elementos mesmo. O pai dessa menina é lutador profissional de luta livre, de WWE. Tem muitas coisas aleatórias, tem uma coisa meio alienígena. Alienígena não no sentido ficção científica, mas tem um quê de alienígena no meio. Tem um querido que vai ser um cliente dela, que vai surgir do nada. E tem um romance no meio. É bizarro, é um livro bizarro. Mas eu gosto de discussões sobre maternidade que tem dentro dele. Eu acho que tem algo de interessante. Eu queria, a minha opinião honesta, ter visto a série que vai sair sobre esse livro. Eu acho que só ver a série vai ser mais interessante. Eu acho que eles vão conseguir condensar melhor algumas coisas. É um livro que se estende um pouco, na minha opinião. Eu acho que ele tem algumas ideias interessantes. Tem uma questão com a mãe aqui que é legal, esse conflito. Mas cansativo. Foi um livro que me esgotou e ter visto a série seria menos esforço, seria mais legal visualizar algumas coisas. Foi um livro que exigiu demais de mim e tem um humor que eu não gosto. Então, cansei. Não? Esse livro aqui, fiquei aliviado quando eu terminei, mas quis ler até o final porque ele fluiu bem, pelo menos isso. Mas quando eu li os agradecimentos da autora, eu fiquei tipo, tá, eu entendi que realmente o livro vai ter sua energia, que é uma energia de alguém que eu não queria ser amigo. Mas isso aí sou eu julgando um pouco para além da obra, desculpa. Próximo livro, Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet, um livro da Todavia, um livro de uma pessoa muito polêmica, uma pessoa que foi impactantíssima dentro da história da literatura francesa e talvez mundial. Ele que foi preso, esse livro aqui foi escrito dentro de uma prisão. Esse livro não é de qualquer pessoa, é um livro que vai contar histórias de travestis, histórias de cafetões, histórias de prostitutas. É um livro muito interessante, um livro que eu comecei amando, achando a escrita do Jean Genet impecável, uma coisa mágica quase, como ele misturava a vida dele. É um livro um pouco autobiográfico, mas ele vai contando essas histórias de personagens ali, mas ao mesmo tempo você fica se questionando, isso é tudo inventado? A gente tá lendo o delírio dele. É incrível como ele vai costurando as coisas. No meio do livro eu dei uma cansada, eu fiquei tipo, tá, Jean Genet, eu tô vivendo a sua loucura, eu tô doido também, mas, sei lá, depois eu consegui entender que eu precisava me desprender um pouco mais para conseguir ter essa experiência. É escandaloso, é escatológico, é uma doideira, mas eu acho que vale muito a pena para quem já lê bastante.
Para quem não tem esse hábito da leitura, eu acho que não é um bom livro para você pegar assim, mas para quem já leu muito, para quem já tem muita referência, isso aqui é meio essencial. Eu acho que é uma proposta de estrutura de romance muito diferente. Bom, é o tipo de livro que me lembrou um pouco Clarice, me lembrou um pouco Hilda Hilst, que são pessoas muito poéticas, muito rebuscadas, mas que quando você dá um zoom naquilo, você consegue entender um sentido, você consegue racionalizar aquilo se você se esforçar. Eu nem gosto da palavra do verbo racionalizar, mas é o tipo de coisa que, se você ler sem parar para entender, você vai curtir. E se você parar para entender, você também vai conseguir enxergar ali que tinha um propósito. Não é uma coisa que é só palavras bonitas ao vento. Voa, voa, andorinha, voa e vai buscar teu ser. Pega desse alpiste da vida um pouco de migalha e joga em ti. Mas, na verdade, é algo muito bem feito, é muito refinado, eu diria. E eu fiz uma resenha disso com o Lucas Michelani. Essa resenha vai sair daqui 2 dias no canal, ainda não está disponível, mas quinta-feira vai estar aí para vocês. É uma resenha, gente, que eu vou pedir um pouco de desculpas porque eu estava muito cansado esse dia. Eu acho que o Lucas que carregou mais a resenha, na minha opinião, mas eu me esforcei, gente. Foi uma resenha muito difícil de conseguir me ater ao roteiro, mas é o tipo de livro que ele não se atém a nada. É um livro muito aéreo, muito etéreo, então meio que acabou combinando no fim das contas. Próximo livro da Patois é o Precisamos Matar as Nossas Perdão. Meu Deus do céu. Precisamos Matar Nossas Bonecas, da Débora Dornelas, uma autora nacional que eu gosto muito, uma autora que eu acho que é pouco reconhecida, ela que já ganhou um prêmio muito importante, que é o Prêmio Casa de las Américas, um prêmio da literatura latina ali e caribenha, se eu não me engano, um prêmio que é muito importante. Ela ganhou pelo livro Por Cima do Mar, um livro que eu já li, que eu adorei. A Débora me pediu uma opinião minha sobre o livro, eu fiquei muito de cara, eu fiquei assim, meu Deus, ela confiar na minha opinião, acho interessante, alguém que já foi reconhecida nesse nível. E esse aqui é um livro de contos dela, um livro, gente, que eu acho que tem ideias muito boas, muito corajosas. É um livro que não vai ter medo de falar sobre assuntos realmente difíceis, livro que vai ser super bem escrito também. Eu acho que ela vai conseguir acompanhar, né? Ela vai conseguir sustentar com a escrita dela o que ela propõe. Existe algo que se destaca aqui, que são os jeitos que ela arruma, que ela escolhe para falar sobre alguns temas que eu me senti meio enganado, não no mau sentido, né? Eu senti que ela me surpreendeu nesse sentido também. Ai, tô falando muito sentido. Vamos lá. Resumindo, eu acho que é um livro que vai ter ideias tão boas que ele vai te surpreender sem que você precise de uma coisa mirabolante. Eu acho que tem um conto, inclusive, que vai ser sobre um pilotis em que vão ter crianças brincando, que quando o livro quando o conto tem o plot twist, eu fiquei assim, eu não acredito que o conto é sobre isso. Quando eu entendi do que ele se tratava, porque só parecia criança brincando. E aí, quando você vê o que era, de fato, eu não acredito. Eu fiquei de cara, recomendo super esse conto particularmente. Acho que a Débora merecia muito mais destaque na literatura nacional, no mercado editorial. Inclusive, fico curioso para novos lançamentos. E é isso, um livro de contos que eu achei muito bom. E o último livro de hoje é o Rivalidade Ardente, Rivalidade Ardente, da Rachel Reed. Esse livro que já ficou super famoso por causa da série da HBO, que é o Heated Rivalry, né? Essa série que eu amei, eu fiquei apaixonado, fiquei verdadeiramente tocado. Eu comecei a ver pelo tesão, mas eu fiquei pelo carinho, pelo afeto que tem entre esses dois personagens que são jogadores de hóquei, que são inimigos mortais, assim, eles são arquirrivais, mas de fato eles vivem um romance por trás das câmeras, por trás da mídia, por trás dos jogos. E nisso eles vão ter que desenvolver essa relação que eles não podem expor ao público. E eles vão descobrindo que eles se amam. É muito legal. Começa meio que só eles transando. E depois eles vão criando de fato esse laço. Acho incrível. Acho muito... Eu gosto muito de romances LGBT que são escritos por mulheres. Eu acho que eles têm algo de especial. Eu acho que elas colocam uma ternura muito interessante e um tesão, umas cenas de sexo muito boas. Esse livro, comparando com a série,
é muito mais explícito. Eu acho que tudo que a gente não vê na série. Ai, como descrever isso sem derrubar o vídeo? A gente sabe o que tá acontecendo durante os momentos em que eles estão juntos na cama. E o livro vai aprofundar nisso. É muito fiel, a série é muito fiel ao livro. Eu acho que, assim, ver a série, só a série, é o suficiente, gente, pra ser muito honesto. Eu não acho que é uma experiência muito mais profunda, tirando isso das descrições sexuais, descrições do que tá rolando ali nos lençóis. Mas é isso. Eu acho que ver a série é suficiente. Não se sinta na obrigação. Eu acho que a série já é boa demais. Eles fazem, nossa, muito bem adaptado. Colocam algumas coisas a mais na série também. Então, não precisa ler o livro, mas o livro é bom. É esse o resumo. E é isso, gente. Já falei, já me alonguei demais. Eu acho que eu falei pra c... nesse vídeo. Então, vou me despedir, fazer alguns convites pra vocês. Se você puder, eu te peço para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para comentar qualquer coisa, pode xingar, pode elogiar. Também já falei do Trim Club, né? Já fica esse convite pro meu clube do livro. Também já falei da área de membros do canal. Quem puder me ajudar financeiramente, agradeço demais e você vai ter acesso a vários conteúdos extras. E que mais? Link da Amazon na descrição, para caso queira comprar no meu link de associado. E é isso. Um abraço e um beijo e até o próximo Lidos do mês, gente. Boas leituras pra vocês.